Coaching da Criatividade, episódio 57. Onde, quando e como inovar na minha vida? Onde? Em qualquer lugar eu inovo na minha vida. Quando? Nos momentos em que alguma coisa não está dando muito certo, ou quando eu não tenho todos os recursos necessários. Como eu faço isso? Usando os recursos que tem e principalmente a lateralidade, né? A visão diferente ou divergente. Mas normalmente usando também experiências de pessoas que fazem parte do processo. É interessante quando a gente fala sobre inovação e sobre quando, como e onde a gente pode inovar. É importante a gente pensar que inovação é um pouco diferente da criatividade pura. As ideias criativas são individuais, mas a inovação é um processo social. Envolve um conjunto de pessoas e por envolver um conjunto de pessoas envolve resultados diferentes. E por isso eu comentei aqui sobre quando eu respondi o quando, o onde e o como, eu respondi de maneira genérica, porque vai depender também de como a gente entende inovação. Inovação é aquela coisa criativa ou um processo mudado de lugar ou de ordem que faz diferença de alguma forma no resultado, que modifica o resultado. Eu obtenho um resultado diferenciado e um resultado que serve para aquele conjunto de pessoas, ou para aquela sociedade, ou para aquele grupo, de alguma maneira. E aí, como que a gente se utiliza da criatividade para inovar? Como que eu posso inovar? Como que acontece o processo da inovação? Eu coloquei na capa desse episódio algumas coisas que eu considero que fazem parte e que compõem a inovação. Eu chamei de 8 Cs da inovação. E aí, entre esses 8 Cs tem lá curiosidade. Curiosidade. Sem curiosidade, sem a gente entender por que as coisas acontecem, sem abrir a caixa, sem explorar os cantos, os espaços, sem procurar enxergar de outra forma, a gente não modifica nada. E para inovar, a gente precisa da curiosidade. É a curiosidade que vai nos permitir experimentar algo diferente, testar algo diferente e descobrir, às vezes, algo que está embutido lá no meio do caminho, no meio do processo, no meio da criação e que a gente não sabe exatamente como funciona. Quando eu falo sobre curiosidade, eu lembro do meu pai porque ele gostava de falar meu pai, durante um tempo, ele teve uma banca de jornal. E ele gostava de contar a minha história. As pessoas que iam na banca de jornal dele, ele se amarrava em contar a minha história. Ele contava que eu desmontava tudo, né? Eu desmontava os carrinhos, eu tinha... Começou pelos carrinhos Matchbox na época, né? Que são os carrinhos em miniatura, depois Autorama. E primeiro eu comecei desmontando e destruindo, depois eu comecei a desmontar e montar de maneira diferente. E principalmente com os carrinhos de Autorama, eu comecei a desmontar, descobrir como é que funcionava e montar de uma maneira que funcionava muito melhor que os carrinhos dos outros meninos. O meu motor funcionava mais rápido, o meu carrinho derrapava menos, porque tinha uma maneira diferente de montar ali o carrinho, e aí ele derrapava menos na pista. Mas tudo isso começou pela curiosidade. Eu falei do meu pai porque ele adorava contar essa história que ele chegava em casa e o rádio dele estava desmontado, e uma vez de um rádio tinham 2 rádios praticamente, né? Claro que eu usei outras peças, e ele adorava contar essa história. Hoje a gente, não sei se as oportunidades são diferentes e as possibilidades são diferentes, porque a gente tem uma infinidade de recursos, a gente tem muito mais recursos do que tinha antes. Mas tudo isso para falar da questão da curiosidade.
E também para mostrar que de alguma maneira onde eu posso inovar. Por exemplo, aquela situação que eu falei do meu carrinho de autorama, eu não sei nem se as pessoas sabem hoje o que é um autorama, mas era uma pista, né, que você colocava lá o carrinho e tinha pista com 8, 12 carrinhos e a gente competia qual carrinho corria mais rápido. E aí o meu carrinho em alguns momentos foi inovador, porque primeiro eu tive a curiosidade de fazer de desmontar, verificar como era e fazer alguns testes. Até com óleo, né? Tinha um óleozinho que a gente passava na roda para derrapar menos, então eu experimentava outros produtos junto e às vezes conseguia inovação. Mas a curiosidade é fundamental. A criatividade, quando a gente fala, o segundo C aí seria a criatividade. A criatividade como um todo, mas principalmente o não ter medo de criar. Mesmo que não faça muito sentido. Vocês reparam, o podcast Coaching da Criatividade, as perguntas, elas foram se montando ao longo do tempo. A gente começou com uma estratégia e agora a gente tem outras perguntas. Qual o nosso objetivo com o podcast Coaching da Criatividade? Por que ele aconteceu? Por que eu tenho mais esse episódio aqui? Porque, de alguma forma, quando você responde a uma dessas perguntas, você treina a sua possibilidade de criar. Você busca coisas dentro de você que talvez você não buscaria antes. Então, eu trago sempre, conforme combinado, eu trago sempre algum conteúdo, algo que me fez responder de maneira diferente. Eu respondo as perguntas do coach da criatividade. Mas o grande desafio é você responder também. Mas continuando aí a história para a gente poder montar o onde, quando e como, eu montei essa história dos 8 Cs da inovação. Então já falamos da curiosidade, da criatividade, tem a consciência. Né? A consciência. É preciso que, de alguma maneira, eu esteja fazendo tudo de maneira consciente. Que seja pensado, que faça sentido. Na inovação, eu tenho, por exemplo, quando eu estou num processo, simplesmente um processo criativo, eu posso fazer algo que não tenha nenhuma consciência. Aliás, algo completamente esdrúxulo. Faz parte do processo criativo eu fazer algo sem nenhum nexo. No entanto, quando eu estou pensando em inovação, eu preciso ter consciência de tudo que envolve e todos que estão envolvidos no processo de inovação. Quando eu vou inovar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, de um negócio, é importante que cada pessoa ali envolvida, ela faz parte, ela é uma peça do jogo. Ter consciência disso, ter consciência de que no processo inovador você pode obter resultados diferentes, mas você pode ter consequências, então você tem que entender o processo como um todo. Isso numa criação simples, até dentro de um ambiente de negócios. Um outro C, competência. E quando eu estou falando aqui, são as competências adquiridas, as competências que você treinou. Então, é muito mais tranquilo você inovar algo e você ter um resultado diferenciado, melhor que os anteriores, quando você desenvolveu as competências necessárias para aquele assunto que você está trabalhando. Digamos, eu ainda não tenho totalmente desenvolvida, até porque tem uma questão também de habilidade inata, mas eu não tenho totalmente desenvolvida, embora eu brinque com isso em alguns momentos, a minha parte artística, visual, de desenhos e tal. Então, vai ser um desafio muito maior para mim inovar nessa área do que alguém que já tem isso de maneira muito mais construída. No entanto, se eu for falar sobre educação empreendedora, inovação e criatividade, e se eu tiver que desenvolver o produto, eu sei que de alguma maneira eu saio na frente de algumas pessoas. Porque eu venho desenvolvendo e trabalhando essa competência. Né? Isso faz parte do meu dia a dia, eu luto por isso, eu gasto dinheiro com isso, eu desenvolvo, eu treino, eu estou aqui treinando também algumas das minhas competências. Além da competência, comunicação. Não tem inovação se não houver comunicação. Se não houver, de alguma maneira, contato entre as pessoas que fazem parte do processo.
ou se não houver comunicação da sua criação com o seu público, com as pessoas que vão usá-la de alguma maneira. Então, outro ser importante no processo da inovação, né? É um dos 6 aí da inovação que eu considero. Outro ser incrível é o comportamento. Quando você desenvolve o comportamento de buscar, né? De buscar oportunidades, pesquisar, quando você tem um comportamento, até a questão da curiosidade mesmo, mas você de alguma maneira organiza a sua curiosidade, então, e você monitora o que vem acontecendo, você anota as respostas daquilo que você não é curioso só por ser curioso. Então, os seus comportamentos, eles vão também compor o processo de inovação de alguma maneira. Um dos comportamentos que a gente precisa ter, além da questão da curiosidade, né, um comportamento que eu considero é o pensamento divergente. É você se propor olhar sempre por um outro ângulo diferente daquele primeiro que você viu, ou do segundo, ou daquele que a sociedade como um todo considera o melhor caminho, o caminho normal. Então, quando você começa a buscar isso, você está muito propenso a inovar em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer grupo, né? Conforme propõe aí o onde, quando e o como. O como, vocês estão reparando que o como fazem parte aí desses 8 Cs que eu estou propondo para vocês da inovação. Outro C importantíssimo, sem ele a gente provavelmente vai falhar e não vai... Pode até ser bem criativo, mas a gente não vai chegar a um processo definitivamente inovador. Por que a gente não vai chegar a um processo inovador? Porque sem esse ser, a crítica, a gente não consegue identificar se aquilo realmente está tendo uma melhoria ou não. Então, a alteração, a crítica, o verificar novamente, o colocar em prova, em teste, verificar se aquilo realmente compor os dados, né? Então, crítica é um dos 6 aí da inovação. E por último, um outro C que dá um poder imenso, né, para que a gente possa inovar e que faz parte do como também, é conhecimento. Conhecimento em todas as áreas. Quanto mais o nosso conhecimento é transversal, quanto mais ele é multidisciplinar, quanto mais ele passeia por todas as áreas, muito mais tranquilo da gente ter soluções inovadoras. Então, conhecimento é e aí o último dos 8 Cs que eu propus para vocês. Bom, gente, eu não sei se essa resposta faz sentido para você. Onde eu posso inovar na minha vida? Aonde eu estiver, se é na minha vida, no local onde eu estiver, eu posso inovar para que a minha vida seja melhor, para que minha vida seja mais poderosa. Quando? Principalmente no momento que eu estou buscando resultados diferentes. Quando eu busco resultados diferentes, eu preciso de ações diferentes, eu preciso inovar. Como eu faço isso? Juntando esses 8 Cs. Então fica a dica, junte você também os 8 Cs e depois me conta se essa resposta faz algum sentido para você. Então os 6 são curiosidade, criatividade, consciência, competência, comunicação, comportamento, crítica e conhecimento. Mas responde você também. Pensa sobre isso. Onde, quando e como inovar na sua vida? Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal.